Vamos verificar outro exemplo agora, o exemplo número 4. As retas R, x menos 2y menos 1 igual a 0, e a reta S, que é 2x mais 2y menos 8 igual a 0, se encontram no ponto P, xy. Determinar as coordenadas de P. Se ele diz que se encontram no ponto P, primeiro que elas são concorrentes, a gente vai estudar mais sobre isso, mas a questão é que elas pertencem. Esse ponto P pertence às duas equações. Portanto, o ponto P é a resolução do sistema de equações das duas, da resolução do sistema formado por essas duas equações. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, bem simples. Vamos resolver esse sistema. Vai ficar o quê? Vai ficar x menos 2y, x menos 2y menos 1 igual a 0. E a segunda equação é 2x mais 2y menos 8 igual a 0. Vamos dar uma arrumada aqui. Vai ficar x menos 2y igual a 1. E aqui vai ficar 2x mais 2y igual a 8. Bom, como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu prefiro fazer por substituição. Por eliminação, na verdade. Está bem simples aqui. Então vai ficar como isso daqui? Vai pegar aqui e cancela. Vai ficar quanto? Vai ficar 3x igual a 9. Vai ficar 3x igual a 9, x é igual a 3. Nesse caso foi bem simples, né? Para descobrir outro ponto, substitua na equação que você achar mais bonitinha. Qual? Eu vou substituir na de cima. Vai ficar como? Substituindo. Eu tenho x menos 2y igual a 1. Vai ficar 3x. Desculpe. Vai ficar 3 menos 2y igual a 1. Vai ficar menos 2y igual a 1 menos 3. Menos 2y igual a menos 2, y igual a 1. Então, o ponto P é formado pela coordenada x igual a 3 e y igual a 1. Essa é a resposta. Outro caso vai ser bem mais interessante. Esse próximo exemplo é bem mais longo, tem bastante detalhes. Então vamos tentar ver com calma. Questão número 5, ele fala o seguinte aqui. Seja R a reta determinada pelo ponto A, menos 5, menos 1, e o ponto B, menos 1 e 1. Obtenha, letra A, uma equação da reta R, letra B, ponto da ABC. Olha, tem várias coisas aqui que ele quer nessa questão. Vamos fazer por partes, tá bom? Primeiro, a letra A. Vamos lá. Obtenha a equação da reta R. Bom, o que diz a regra? A regra diz que se eu tiver dois pontos, eu posso obter uma equação através do determinante. Então, eu tenho o ponto A, que é o ponto menos 5, menos 1, e tenho o ponto B, que é o ponto menos 1 e 1. Para fazer a equação da reta que passa por eles, eu tenho que fazer determinante. Vai ficar x e y, e aqui vai ficar menos 5, menos 1, e aqui vai ficar menos 1 e 1. Aqui vai ficar os valores. Completa com 1. Repete as duas primeiras colunas, vai ficar x menos 5 menos 1. Então vai ficar y menos 1 e 1. Isso aqui, por regra de Sarri, vai ficar como? A resposta. Vai ficar determinante normal. Diagonal principal vai ficar menos x. Aqui vai ficar menos y. Aqui vai ficar menos 5. Na volta agora, vai ficar menos 5y mais 5y muda sinal. Aqui vai ficar x, vai ficar menos x. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 1. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, arrumando o cálculo, vai ficar menos 2x. Aqui vai ficar mais 4y. Aqui menos 5 com menos 1 vai dar menos 6. Tudo isso igual a 0. Eu vou dividir todo mundo por menos 2. Dividir por menos 2 porque dá para simplificar. Vai ficar x menos 2y mais 3 igual a 0. Pronto. Fiz a equação geral da reta. Na letra B, o que ele pede? Na letra B, ele pede o ponto de abscissa menos 8 pertencente à reta R.
Olha, vamos escrever isso daqui. Quando ele fala ponto de abscissa menos 8 pertencente à reta R, ele está falando de um ponto P qualquer. Esse ponto P, vocês têm que entender o seguinte. Deixa eu tentar desenhar aqui embaixo. Tem aqui o valor de y, aqui eu tenho x. Eu não sei como é essa equação, na verdade. E vou chutar que ela passa, sei lá, por aqui. Quando eu estou falando que ele diz, quando ele fala para mim que, desculpa, não é esse desenho. Não é esse desenho. Quando ele fala abscissa menos 8, na verdade passaria por aqui. Porque ele está falando que ele vai bater no valor de x equivalente a quanto? X vale menos 8 e y vale alguma coisa. É isso que ele está dizendo, tudo bem? É um ponto P qualquer, que aqui valeria quanto? Aqui valeria, por exemplo, menos 8 e aqui vale quanto? Vale y. É esse ponto aqui que ele está procurando. Então eu coloco assim. Aqui vale menos 8 e aqui vale yp, eu vou chamar. Tudo bem? Ele quer que um ponto que pertence a essa reta. Olha, nós já temos a equação da reta. A equação da reta é essa. X menos 2y mais 3 igual a 0. Substituindo aqui os pontos, então fica fácil. Vai ficar menos 8 menos 2y mais 3 igual a 0. Vai ficar menos 2y igual a menos 3 mais 8. Menos 2y igual a menos 5y igual a... Aqui mais 5, perdão. Aqui vai ficar 5 menos 5 sobre 2. Então o ponto P quem é? É o ponto menos 8 e menos 5 sobre 2. Bem fácil, bem direto. Letra C. O que ele pede? Ele pede o ponto de interseção de R com o eixo X. Tá, vamos pegar outra página. Bom, nesse caso aqui, ele fala bem assim na letra C. Determine o ponto de interseção da reta R com o eixo X. O ponto de interseção da reta R no eixo X é o ponto em que a reta toca o eixo X. Como você escreve isso? Vou chamar esse ponto aqui, vou chamar também de novo de P. Vou chamar de, sei lá, ponto R. Ponto R. Ele é formado pelo valor de X, que ele toca no ponto X, e o Y vale quanto? Y vale 0. Isso é importante. Todas as vezes que ele diz que ele toca no eixo, significa que um deles é 0. Ele falou que ele toca no ponto de interseção no eixo X. Então, X vale alguma coisa e Y vale quanto? Y vale 0. Então, basta substituir isso aqui e achar que ponto é esse. Qual é a equação mesmo? Relembrando lá. A equação da reta que eu achei na letra A ainda é x menos 2y mais 3 igual a 0. Então, x vale quanto? X. Menos 2 vezes y vale quanto? 0 mais 3 igual a 0. Tem que achar o valor de x. Essa é a questão aqui. Igual a 0. Eu tenho x igual a menos 3. Acabou. Então, o ponto que eu estava procurando, que era o ponto R, é formado por menos 3 e 0. Menos 3 e 0. Ficou claro? Bom, letra D. Vamos ver o que ele quer. O ponto de interseção de R com a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Bom, isso aqui, infelizmente, vamos precisar de um desenhozinho. Eu tenho um eixo Y e aqui eu tenho um eixo X. Aqui é o primeiro quadrante. Isso aqui você lembra, deve lembrar. Segundo quadrante, terceiro quadrante, esse aqui é quarto quadrante. A bissetriz é uma reta bem específica. É uma reta que passa pelo ponto 0, 0. E no caso, como ele falou, é uma bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. O que significa isso? Significa que ela tem que passar pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Tem uma coisa bem interessante sobre bissetriz. Bissetrizes, eles têm os valores iguais. Eles têm valores iguais. Mas tomem cuidado, iguais em módulo, tudo bem? Porque essa bissetriz que eu estou falando, bissetriz ímpar, significa que todos os valores têm sinais iguais. Aqui vale quanto? Se aqui for 1, aqui vale quanto? 1. Se aqui for 2, aqui vale quanto? 2. Se aqui for menos 1, aqui vale quanto? Menos 1. Bem interessante.
Então, quando ele diz bem assim na letra D, o ponto de interseção de uma reta R, um ponto de interseção da minha reta R. Minha reta R eu vou representar por essa linha azul aqui. Não sei se é desse jeito, é só uma representação, só uma ideia. O ponto de interseção da reta R com essa bissetriz, que é a linha preta, do primeiro e do terceiro quadrante, é bem simples de achar. É o ponto, se é uma bissetriz, significa que é o ponto de interseção, vou escrever aqui. O ponto de interseção nesse caso, intersecção é aquele em que a abscissa é igual à ordenada. A abscissa é igual à ordenada. Então, que ponto é esse? Esse ponto aqui, olha, em que x é igual a y. Então, esse ponto eu vou chamar de ponto xx. Em vez de chamar xy, eu vou chamar de xx, porque eles são iguais. Tudo bem? Então, substitui de novo na equação. Qual é a equação mesmo? A equação era x menos 2y mais 3 igual a 0. Vamos achar isso aqui. O x vale quanto? X menos 2 vezes. Quanto vale y agora? O y também vale x mais 3 igual a 0. Sim, eu poderia ter feito com o valor de y também, é irrelevante. Daria a mesma coisa. Isso aqui vai ficar x menos 2x mais 3, tem um preciosismo da minha parte, só para organizar bem. Isso aqui vai ficar, vai ficar menos x mais 3 igual a 0. Vai ficar menos x igual a menos 3. Portanto, eu tenho x, fazendo o cálculo aqui, x igual a 3. Arrumando, né? Então, que ponto é esse que eu estou procurando? É o ponto 3, 3. Porque, no caso, x igual a y. Ficou claro aqui? Isso é a letra D. Vamos verificar agora a letra E. Isso é uma pausa. Letra E agora. Ele fala o seguinte aqui. Em R, o ponto cuja distância ao ponto C, menos 4 e 2, seja igual a 5. Isso aqui vai ser, dar um pouquinho de trabalho. Bom, em primeiro lugar, ele diz que a distância desse ponto, sabe Deus quanto vale? A distância, quem é esse ponto, aliás? A distância ponto P, ponto C é igual a 5. O ponto C, ele falou quem é. É o ponto menos 4 e 2. E nós temos a nossa equação. A nossa equação é x menos 2y mais 3 igual a 0. Olha, o que você vai fazer nesse caso aqui? Descobrir quem é esse ponto C. Aqui, quem é esse ponto C em relação à equação? É sempre um sistema de equações. Sempre vai cair no sistema de equações. Primeira equação, pega mais simples, isso daqui. O ponto P que ele está falando é formado pelo xp e pelo yp. A gente substitui isso aqui. Vai ficar x menos 2y mais 3 igual a 0. Vai ficar xp menos 2yp mais 3 igual a 0. Observe que eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Só estou montando mesmo. Vou isolar o xp. Vai ficar 2yp menos 3. Você guarda e reserva esse bolo. A gente vai precisar depois. A equação número 2, eu vou utilizar a ideia que ele deu. A ideia que ele deu é a distância de um ponto para outro. A distância do ponto P, ponto C, vai ser igual a raiz de xp menos xc elevado ao quadrado, mais yp menos yc elevado ao quadrado. A distância do ponto P, ponto C é igual a 5, que é igual a raiz de xp menos xc, vale 4 aqui ao quadrado, mais yp menos yc, que vale quanto? 2 elevado ao quadrado. Resiste a tentação de fazer produto notável aqui ainda. Não vamos fazer ainda, tá? Nós vamos tirar esse quadrado, essa raiz daqui, levando ao quadrado dos dois lados. Vai ficar 25 igual a xp mais 4 ao quadrado, mais yp menos 2 elevado ao quadrado. Acabou. Agora vem a substituição que eu estava falando. Quando eu falo substituição aqui, onde tiver xp, você vai substituir por isso. Por 2, você falou que 2yp menos 3 é igual a xp. Então vai ficar, substituindo, vai ficar 25 igual a xp vale quanto agora? 2yp menos 3 mais 4 elevado ao quadrado mais yp repete, claro, menos 2 elevado ao quadrado. Agora,
Observe que eu fiz o cálculo. Estou fazendo agora o cálculo em função de uma única variável. Vamos ter fé. Vamos lá. 25 é igual a quanto? 2yp mais 1 igual a 0. Tem que ter fé, né? Porque vocês sabem, lembra a história do homem bully, né? O homem bully é o homem de pouca fé. Então vai ficar como? 25 é igual a quanto? Aqui, toma cuidado, vai ficar como? Vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, vai ficar 4y mais o quadrado do segundo. Mais, aqui, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, vai ficar 4yp mais o quadrado do segundo. Muito legal isso. Vai ficar 25 igual a quanto? Esse cara com esse cara vai ficar 5yp ao quadrado e mais 4 mais 5. Aqui, graças a Deus, não deu tão complicado. 4y ao quadrado igual a, passa para o outro lado, vai dar 20. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar yp ao quadrado é igual a 20 dividido por 5. Yp ao quadrado é igual a 4. Isso aqui fica simples, né? Eu tenho duas respostas possíveis. A primeira resposta é menos 2. E a segunda resposta é mais 2. Bom, e daí? E daí que se eu tenho isso daqui, eu tenho que montar os dois casos possíveis. Vamos lá. Respostas. Para x para yp igual a menos 2. Substituindo. Eu não falei que xp é igual a 2 vezes yp menos 3. Então, fica xp vai ser igual a 2 vezes menos 2 menos 3. xp nesse caso vai ser igual a aqui menos 4 com menos 3 menos 7. Então, o primeiro ponto que eu achei, eu vou chamar de ponto 1. É o ponto menos 7 e menos 2. Tudo bem? Vamos achar. Esse aqui foi o ponto 1. Vamos achar o ponto 2 agora. Para yp igual a 2. Substituir direto, tá bom? A gente já sabe como fazer. Vai ficar 2 vezes 2 menos 3. Vai ficar xp igual a 4 menos 3, 1. Então, outro ponto P, que é o ponto 2. O ponto 1 e 1 e 2. Logicamente seriam dois pontos mesmo. Normalmente são assim. Essa questão bem interessante mesmo, né? E agora, foi a letra E. E agora a letra F. Uma equação mediatriz. Vamos lá, próxima página. Bom, para essa última aí eu resolvi escrever aqui, para ficar bem claro, fala bem assim. Uma equação mediatriz M segmento AB. Bom, no ponto A e no ponto B. Já até esquecido como é o ponto A. Está aqui no ponto A. Aqui menos 5 e menos 1. E o ponto B é o ponto menos 1 e 1. Vamos primeiro pensar um pouco aqui. Vamos desenhar aqui o ponto A. Ponto A, que é o ponto menos 5 e o ponto menos 1. Que eu tenho o ponto B, que é o ponto menos 1 e 1. Senhores, bem simples. A mediatriz é uma reta, em primeiro lugar. Primeiro temos que achar o ponto médio aqui. A mediatriz é a reta que passa aqui formando um ângulo de 90 graus, tudo bem? Sem querer bagunçar, é a reta que passa no meio, tudo bem? Então, mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio, entre dois pontos dados. Então, a primeira coisa aqui, que ele quer saber para descobrir quanto que vale a equação mediatriz, é bem simples. Pelo menos para esse momento que a gente está estudando agora. A distância deste ponto até este ponto, ou seja, a distância daqui para cá, é a distância do ponto A para o ponto M. Deste ponto até este ponto, é a distância do ponto B para o ponto M. Se é mediatriz, se é o ponto médio, significa que a distância do ponto A ponto M é igual à distância do ponto B ponto M. Não é uma coisa óbvia? O que eu vou fazer? Eu vou escrever uma equação. Esse ponto aqui, que é esse ponto M, eu não sei quem ele é.
Eu vou dizer que ele vale x e vou dizer que ele vale y. Tudo bem? Eu vou fazer a equação em função dele. Como faz isso? Bom, bem simples. Vamos lá. Distância aqui para cá é igual a distância aqui para cá. Vai ficar como? Vai ser igual a raiz de x m menos xa elevado ao quadrado mais ym menos ya elevado ao quadrado tem que ser igual a raiz de xm menos xb elevado ao quadrado mais ym menos yb elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer esse cálculo. Essa raiz eu posso cancelar aqui, vai ficar como? Xm eu já acabei de falar que vou chamar ele apenas de x, para não me confundir. Vai ficar x menos xa, que vale quanto? 5, mais 5 no caso, né? Mais, menos com menos mais ym, que vale y menos ya, que vale 1 elevado ao quadrado, que é igual a xm, que vale x menos xb. xb vale menos 1 mais 1 elevado ao quadrado, mais, aqui vai ficar como ym, que é y menos yb, que vale 1, fica 1 ao quadrado aqui. Aqui é só, não tem jeito, temos que fazer tudinho aqui. Quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado segundo. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado segundo, igual. Mesma coisa. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado segundo. Vamos ver que dá para cancelar. Bom, esse aqui com certeza com esse aqui dá para cancelar. Esse cara aqui com esse cara, não. Desculpa, não é esse aqui não. Deixa eu botar 2y aqui. Mas esse aqui com esse aqui dá para cancelar. Não tem o menor problema. Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado dá para cancelar. Esse y ao quadrado com esse y ao quadrado dá para cancelar também. Vai ficar como isso daqui? Vamos ver aqui que a gente está sobrando. Vai ficar 10x mais 25 mais 2y igual a 2x mais 1 menos 2y. Sim. Vamos colocar todo mundo de um lado. Vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 10x menos 2x mais 2y mais 2y mais 25 menos 1 é igual a 0. Arrumando isso daqui vai ficar como? Vai ficar 8x mais 4y mais 25 menos 1, 24. Obviamente isso aqui dá para dar uma simplificada, dá para dividir por 4 aqui. Isso aqui vai ficar 2x mais y mais 6 igual a 0. Essa questão foi maravilhosa, não é mesmo? Eu aconselho seriamente anotarem com calma e tentarem refazer várias e várias vezes. Tem mais um caso complicado, a gente já pode terminar isso aqui para fazer o exercício, tá bom? Vamos lá.